Todo mundo aqui ao vivo, a gente está seguindo a programação aqui do Outubro Vivo. Essa iniciativa nasceu na Casa do Cuidar, a partir da Casa Paliativa, que é um núcleo onde pessoas que têm doenças que ameaçam a continuidade da vida, que são consideradas as pessoas em cuidados paliativos, fazem parte e são totalmente autoridade dentro desse cuidado. E aí, nesse Outubro Vivo, que é o outubro de sensibilização, é o mês de sensibilização de cuidados paliativos. Então, serve para que a sociedade, o mundo inteiro, aprenda a importância da assistência de pessoas nessas condições, com vistas no alívio, na proteção do seu sofrimento. E aí, juntou com o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer. E logo tem o Novembro Azul, que vai ser a prevenção do câncer masculino. E a questão toda que gira em torno disso, que a grande maioria das pessoas que se colocam no diagnóstico de câncer no nosso país, acontece numa fase avançada. E para aquelas pessoas que têm a detecção do câncer precocemente, essas pessoas, 30% delas, no caso das mulheres, dos cânceres ginecológicos, vão se tornar metastáticas. E não porque falhou o tratamento, não é porque faltou na consulta, não é porque faltou remédio, nem porque faltou fé. É a história natural da doença, acontece isso. E essas pessoas muitas vezes são excluídas, então a gente não pode conversar com elas, nem falar delas, nem chamá-las para os eventos, porque elas tiram as esperanças das outras pessoas. Só que é exatamente o contrário, o que elas mais têm, o que elas precisam ter, é a natureza humana, é ter esperança. E esse Outubro Vivo está aqui para mostrar que a gente contém esperança. E a gente contém tanta esperança que a gente acaba espalhando essa notícia para muita gente. E nessa oportunidade de espalhar as notícias, a gente traz pessoas que são capazes de nos ajudar a espalhar mais a notícia. Então, hoje a gente tem 2 convidados absolutamente surreais. Então, eu falo assim, são pessoas surreáveis, são todas essas aqui que estão nesse espaço aqui, são todas surreáveis. A gente tem os convidados surreais agora, e um deles eu falo que é meu chefe da Ana Michele, porque é o Marcos Pereira. Ele está na segunda gestão dele como presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que foi um cargo que ele assumiu em 2014. Ele é carioca, neto do editor José Olímpio, um dos fundadores do SNEL, e filho do também editor Geraldo Jordão Pereira. O Marcos é engenheiro de formação, iniciou sua carreira em 1981, e aos 17 anos, quando começou isso tudo, né, na editora Salamandra, que foi fundada por seu pai. Com a venda da Salamandra para a editora Moderna, ele assumiu a direção de marketing do grupo em 1999. E desde 2001, ele dedica-se exclusivamente à Sextante, editora criada com o pai e o irmão Tomás da Veiga Pereira. E a gente vai ter o Pedro Pacífico. O Pedro, ele é advogado. Eu preciso pegar a cola aqui, porque também é um baita currículo. Peraí. O Pedro, ele faz a curadoria de livros de um perfil do Instagram também, maravilhoso, que eu acabei ficando sabendo por causa dos meus filhos. Então, isso é uma notícia magnífica, porque são os jovens principais, né, os grandes seguidores. E o Pedro teve seus altos e baixos como leitor, até decidir enxergar a leitura como um hábito diário que merece ser compartilhado. Hoje, o advogado formado pela Universidade de São Paulo é responsável pelo @Bookster, no Instagram, um dos maiores perfis brasileiros, dedicado à literatura. Ali, mais de 276 mil seguidores acompanham diariamente as dicas, as resenhas e comentários sobre as experiências como leitor. Além das redes sociais, o Pedro também tem um site, um canal no YouTube e um recém-lançado podcast, Daria um Livro, em que convidadas e convidados plurais compartilham sua relação com a leitura e histórias marcantes da sua vida. Pedro, eu vou te pedir licença da gente fazer o início da conversa com o Marcos, porque ele vai poder ficar com a gente mais 20 minutos só. Lógico, lógico, com o maior prazer. Então, conta pra gente, Marcos, sobre livros que contêm esperança. Tá no mudo. Liga o áudio. Tá ótimo. Desliga o áudio é a frase de 2020, né? Bom, primeiro, prazer enorme estar com vocês duas. Que bom que a gente esteve juntos no lançamento do livro da Anami. Que bom que a gente pôde lançar o livro antes dessa maluquice toda. Que bom te ver aqui. Enfim, te ver também, Ana Cláudia. Enfim,
pessoas tão especiais, que privilégio poder estar falando com vocês. Eu acho que a história da Sextante é uma história de uma empresa que quis editar livros que falassem de esperança, né? Que falassem de caminho de vida, que ajudassem as pessoas a encontrar felicidade, espiritualidade, crescer pessoalmente. E eu achei muito bonita essa ideia nesse convite, porque o primeiro livro em que aparece o nome Sextante é um livro chamado A Última Grande Lição, que eu não sei se vocês conhecem, mas é a história de um professor, e esse professor ele é diagnosticado com uma doença terminal, com ela. E ele, então, nos Estados Unidos existe uma coisa super bonita, em vez de fazer missa de sétimo dia, existe uma coisa chamada o serviço memorial, né? E nesse serviço as pessoas vão falar da pessoa que morreu. Vão lá prestar uma homenagem à pessoa que morreu. E quando ele recebeu a notícia de que ele tinha uma doença terminal, ele disse, eu quero ouvir o que as pessoas têm a dizer a meu respeito. Né? Eu prefiro estar presente, eu quero fazer o meu memorial em vida. E isso foi, assim, virou notícia, e um ex-aluno dele se conectou com ele e passou aí todas as terças-feiras viajar de Detroit para Boston e entrevistar, chama-se Mitch. Mitch Albom é o nome do autor e Maury é o nome do personagem. E eles falam sobre o sentido da vida. E o Mitch acompanha ele nesse processo de evolução da doença, mas sempre com muita beleza, sempre com muito otimismo. Enfim, eu acho assim, muito forte, né, que a gente tenha começado a nossa história com um livro tão grande. Quando a gente conheceu, quando eu conheci a Ana Cláudia, e eu já tinha conhecido a obra dela, a gente começou a falar do segundo livro da história, que se chama Roda da Vida, da Elizabeth Kubler-Ross. E aí a gente disse, não, ok, você precisa publicar o livro aqui porque você também é uma pessoa que tem uma mensagem tão, tão importante. Enfim, a gente tem vários outros exemplos dentro da editora, eu acho que dentro do mercado editorial como um todo, mas eu acho que os livros têm esse poder muito grande de contar histórias muito emocionantes, né, que a gente se identifica, e isso é que é muito bom, né, a gente saber que não está sozinho nas nossas histórias, esse sentimento, né, de que, não, tem outras pessoas que estão enfrentando isso, mas que a gente descobre beleza, a gente descobre alegria. E eu estava ouvindo um pouco vocês, eu entrei um pouco antes, quer dizer, eu acho uma delícia manter o bom humor, né, lidar com a verdade, lidar com as coisas como elas são. Eu falo muito, se eu vou parar um pouquinho, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu recentemente fui provocada, né? Teve uma provocação de falar sobre livro de autoajuda, né? E aí tem o Gilberto de Menstein, que faleceu há pouquíssimo tempo atrás. Ele escreveu um livro, tal, e aí uma das coisas que ele falou, você não quer estar na prateleira de autoajuda, como se isso fosse um demérito, né? E aí eu falei assim, caramba, é um tapete vermelho, você fala de morte, entrar na autoajuda. Tipo, as pessoas estão evoluindo, né? Porque na autoajuda só tem lá como ficar rico, como fazer amigos, como influenciar pessoas, como dar tudo certo na sua vida. Então, se der tudo certo, você morre. Então, essa questão de você trazer a capacidade de ver a leitura como a verdadeira autoajuda, né? Quer dizer, se você pode ler poesia, para mim, autoajuda, assim, a minha autoajuda está na prateleira de poesia. Sem poesia, eu não consigo fazer outra coisa da minha vida que não seja sofrer. Tem pessoas que vão para a prateleira de literatura, de biografias e saber histórias de pessoas inspiradoras. Tem algumas pessoas que querem viagens, mas aí quando você junta a experiência de viver numa viagem, que pode ser uma viagem a respeito de si próprio, né? De uma introspecção, de uma busca de sentido de vida, e isso sim ser inspirador, né?
e não uma ficção que te distancie da possibilidade de você descobrir quem você é de verdade, né? Ou então você ir buscar uma ficção que faça isso, né? De repente você encontra numa saga, né? Que eu sei que o Pedro adora sagas de famílias grandes, aquelas bíblias, né? Você tem 50 livros e o olho brilha assim, né? Assim, ai, tem 50 itens, é muita coisa para saber. E pensar que às vezes são 10 livros de uma família. Então, e aqui quantas famílias a gente tem? Quantas histórias de sagas familiares a gente não tem? E a gente não olha para elas como sendo possíveis livros, né? Como você percebe isso nas pessoas que são leitoras de autoajuda, assim, se elas querem contar outra história a respeito delas? Tem uma autora que fala assim, toda dor é tolerável se sobre ela se puder contar uma história, né? Acho que é a Hannah Arendt. E você vê isso, Marcos, quando você edita os livros? Eu acho que você traz um ponto bom. Primeiro, eu queria dar um abraço para o Pedro, que eu esqueci. A gente fez nesse período maluco de pandemia, a gente fez uma live. Minha primeira live eu nunca esqueço. A primeira live no Instagram a gente nunca esquece. Foi com o Pedro. Foi uma delícia a gente poder falar de livro. Quando a gente começou a editora, eu me lembro que a gente teve uma conversa com o nosso departamento de comunicação, né? E aí era uma empresa nova que chegou lá e disse assim: não, então a gente vai refazer aqui a comunicação e a gente vai falar muito de autodesenvolvimento, a gente vai falar de crescimento pessoal. Aí a gente vai dizer, não, já existe a categoria, ela se chama autoajuda e a gente não tem problema nenhum com isso. É isso que a gente quer fazer. Eu só acho, Ana Cláudia, que assim, às vezes você encontra autores que são muito intencionais, sabe? Que tem uma coisa assim de, eu quero fazer um livro porque eu acho que eu vou caber nesse nicho aqui, então... E eu acho que isso que você está falando são os livros que dão mais certo, que são os livros que contam histórias e que ajudam as pessoas, né? Quer dizer, quando você se propõe a fazer, né, o seu livro e você queria contar as histórias que você vive, ou quando a Ana Mi quer fazer o livro dela e quer contar a história dela, né? Não é porque você quer entrar e agora eu preciso fazer livros sobre morte, não, porque você acha que é um tema importante e que as histórias são relevantes. Eu vou te dar um exemplo de um livro que é assim, fundamental na minha vida. Eu perdi o meu pai relativamente cedo. Meu pai ia completar 70 anos e ele teve um AVC fulminante e morreu. E eu adorava meu pai. Meu pai era meu sócio na editora, foi assim, um dos meus maiores amigos na vida. E eu fiquei devastado. E na época, a gente recebeu os originais da Cabana, que é um livro que é uma ficção, quer dizer, é uma ficção, mas é uma ficção intencional, porque o autor quer falar sobre perda, ele quer falar sobre perdão, ele quer falar sobre espiritualidade. E eu li em um final de semana, eu chorei, mas eu chorei assim muito, mas muito. Eu literalmente lavei a minha alma, eu me conectei com meu pai de uma maneira inacreditável e eu fiquei em paz quando acabou. A falta, a dor diminui, a falta permanece, ela fica maior às vezes, menor em outros momentos, mas o sentimento de paz ele é muito bom. O livro foi um imenso sucesso, é o maior sucesso da história da editora. A gente vendeu perto de 5 milhões de exemplares, né? Não teve campanha de televisão na Globo, não teve entrevista com o Jô Soares, é simplesmente a experiência da leitura, a experiência, o impacto que tem nas pessoas, né? E essa capacidade de transformação que os livros têm. Enfim, acho que é uma história dessas histórias de esperança muito, muito, muito grandes. E tem assim, é uma história muito pessoal para mim. Perguntas?
Eu vou contar do nosso projeto secreto, que eu acho que a gente tem uma chance agora de ter uma super opinião aqui, uma super dica de alguém que entende muito desse rolê. Marcos, aqui na Casa Paliativa, como eu acho que tem muito um pouco da identidade minha, da Ana Cláudia, em tudo que a gente tem pensado aqui dentro desse ambiente, a gente quis muito propor para os pacientes e para os familiares a gente criar um livro coletivo. Então, a gente conseguiu a verba, né? Enfim, um apoio. Eu fiz várias oficinas até com a Ruth Manos, ela deu aula para os pacientes. Então, a gente foi pegando algumas pessoas, alguns escritores, né? O Tiago Ferro, que é o que venceu o Prêmio Jabuti. A gente teve aula de escrita afetuosa, escrita criativa. E aí a gente deixou todo mundo à vontade para se expressar da maneira que achar que faz sentido, não só nessa construção de legado, mas para falar, né, dessa vida que vale a pena ser vivida. Você que é tão já profissional nisso, o que é um livro que vale a pena ser lido? Nesse sentido, assim, né, realmente eu acho que não tem nada muito parecido com o que a gente está se propondo a fazer, mas eu acho que tem um poder muito grande de transformação, porque realmente a gente não tem muito espaço para dar voz para essas pessoas aqui, né? Cara, é engraçado, né? Porque no final das contas, o que eu faço é ler muito e publicar livros. Assim, não tem universidade, não tem essa expertise. Eu sei o que vai funcionar ou o que não vai funcionar. Eu só tenho opinião, que nem todos nós aqui. Agora, eu acho que você já fala, quando você fala da transformação, né? Eu acho que livro bom é livro que faz a gente rir, que faz a gente chorar, que faz a gente pensar, que faz a gente ficar acordado, que faz a gente comentar. Eu sinto muita falta hoje em dia das pessoas comentarem livro. Né? É sensacional o Pedro resolver fazer, ele vai contar a história dele depois, né? Assim, resolver fazer um blog, fazer um Instagram e falar de livros, né? Porque falar de livro é o que a gente fazia. Hoje em dia a gente fala de série de filme. A gente, né? Muito mais comum. Aqui em casa, eu acho um desastre. Mas é assim, então, só voltando, eu acho que livro, né? O livro bom, o livro que as pessoas compram, que as pessoas querem ler, são esses livros que te tocam, né? Que te fazem pensar. Então tá fácil, vai, gente. Porque eu acho que tá todo mundo aqui com uma preocupação com técnica, né? Com várias coisas e... Enfim, às vezes nem sempre é sobre isso, né? Isso é claro que um editor ajuda, né? Na forma, a nossa equipe, né? Por exemplo, lá na Sextante a gente tem uma equipe, vocês duas trabalharam com os editores, que são pessoas que foram lá e sugeriram mudanças no texto, mas a ideia fundamental, a história fundamental não pode ser mudada. Né? Você pode mudar a forma um pouco. Puxa, essa frase ficava melhor assim. Tem autor que fica meio ofendido quando a gente faz essas coisas, mas são poucos. Eles sabem que, no fundo, a gente quer ajudar. É nosso papel como editor ajudar os autores. Eu acho que teve talvez valha a pena comentar, a gente já teve algumas conversas sobre esse assunto, de não ter, dentro da escrita, uma intenção para além do que precisa ser dito, que a gente tem que confiar em quem vai ler e que a pessoa é capaz de entender o que é possível para ela entender. Porque uma das coisas mais chatas que eu vejo no livro é quando você vê que o autor, ele quer que você veja o mundo do jeito que ele vê. E ele fica te explicando, e aí não sai, é aquela encheção de linguiça, assim, o cara fala, não fala nada, e só está dizendo aquilo que ele acha, ou que ele viu, o que ele... porque a questão de opiniões na literatura, né, na filosofia, na ciência, tudo, você encontra tudo que possa provar o que você pensa. É igual na estatística dentro da medicina. Você, quando quer publicar um trabalho sobre
um estudo que você quer conduzir, você quer provar alguma coisa, você vai descobrir um jeito estatístico de provar aquilo. A matemática muitas vezes está a serviço de provar aquilo que você sente, não é o que você pensa. E aí agora, quando você tem a oportunidade de escrever algo que vai chegar em alguém, porque eu falo, livro é que nem a fruta. A manga só é doce quando entra na sua boca. Ela não é doce sozinha. Você olha para a fruta lá, você corta e fala assim, nossa, tá, você pode dizer que tá linda, que tá perfumada e tal. Mas a fruta só vai ser de fato degustada a hora que ela entrar na sua boca. Então, o que faz o sabor da fruta é a sua boca, é a sua consciência sobre o sabor dela. E muitas vezes o conteúdo de um livro só vai ser de fato transformador quando entrar em contato com o leitor. A pessoa que escreve, ela coloca o que é dela no livro. Ela não tem que colocar o que é do outro no livro. Você não pode escrever um livro para mudar a vida do outro. Não menos, vai fazer terapia se quiser isso. Então, você tem que colocar no livro o que você quer que esteja de seu no livro, mas o nós vai acontecer quando o leitor chegar. Aí acontece o nós, aí tem o encontro. As pessoas que me conhecem, elas costumam dizer, a minha filha falou isso, foi a melhor prova de que eu estou no livro. Ela detesta viajar sozinha. E aí ela pegou o livro na viagem que ela estava indo, porque ela estuda na Alemanha. Ela pegou o livro e falou assim, mãe, vou ler agora na viagem. Eu falei, tá bom. Quando ela chegou na primeira conexão, ela me ligou, eufórica. Mãe, o que você fez? Parecia que você estava do meu lado, conversando comigo o tempo inteiro. Você parece um holograma no livro. E é isso. Não quer dizer que você possa não ser uma má companhia para algumas pessoas. Teve gente que não conseguiu ler o livro direito. Falava, acho que até o Pedro me falou isso assim, de noite eu não li esse livro não, porque depois você ficava conversando comigo a noite inteira ali, para ser muito legal, mas deixa eu dormir, né? Então, a questão de não ter a necessidade de agradar todo mundo. Tem pessoas que quando criticam, a gente costuma falar isso para a Nami, tem gente que fala mal de mim, aí vem alguém e fala assim, nossa, fulano fala mal de você. Eu falei, jura? Quantas pessoas viram? Ai, foi público assim? Que alegria, porque se a pessoa fala mal de mim, significa que está todo mundo sabendo que nós não estamos trabalhando juntos. E isso é ponto no meu currículo. Tem pessoas que é melhor que não gostem do que a gente escreve, porque elas nunca vão conseguir se aproximar do caminho que a gente está trilhando. Faz sentido isso, Marcos? Totalmente. Eu vou te dar um exemplo. Quer dizer, eu acho que você é um super exemplo disso, mas assim, a gente tem um livro agora que está fazendo muito sucesso, que é A Coragem de Ser Imperfeito, de uma autora chamada Brené Brown. Né? Ela fala dela. Se você vê o TED Talk dela, né? E essa é uma coisa muito bacana hoje em dia, porque você tem essa possibilidade de ouvir a pessoa e depois ler a pessoa. Ela está contando experiências próprias, não é que ela virou e disse, eu agora vou formular uma teoria. Eu acho que existe uma grande diferença. Você pode ter livros teóricos, né? Você quer falar sobre um determinado assunto, uma determinada pesquisa, e hoje em dia eu acho que você tem um certo cruzamento entre livros que têm esse lado autoajuda e um lado não ficção. Vou te dar um exemplo, assim, O Poder do Hábito, né? Que é super pesquisa, mas ele está lá falando de uma coisa. Outros não, outros são os livros. Eu acho que essa coisa da experiência pessoal e de não se preocupar. Você não está querendo agradar todo mundo. Você está querendo contar a sua história. Né? E assim, tem uma pergunta aqui, né? Que se o título é uma coisa importante, né? Imagina o dia que a Ana Cláudia chegou para a editora e disse, olha, meu livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Como é que foi Aliás, eu não sei, porque ele já tinha sido lançado antes, então eu quando vi eu já tinha achado bom, mas eu não sei como é que foi a primeira reação do seu editor original, né? Se foi tranquila. A primeira vez, né, que teve a abordagem foi a Maria João, que ela nem está no Brasil mais, ela era da Leia, e ela que leu o livro, entrou em contato e tudo. E aí a primeira abordagem
acho que nem foi com ela, depois foi com outro editor, antes de encontrar a Pascoal, foi com uma outra pessoa até. E disse assim, mas eu acho que o nome, né, precisa mudar, né? Aí eu falei assim, não. Aí a pessoa falou para mim assim, então, mas Ana Cláudia, veja bem, é uma dificuldade, porque é um nome que é um tabu, você sabe disso melhor que eu. E aí as pessoas, né, elas não vão querer comprar o livro e tal. Eu falei assim, então, bicho, vamos, assim, cada um no seu quadrado. O meu trabalho é escrever o livro. Vender é problema seu. Então eu não vou resolver o seu problema. Você não vai fazer a minha parte. Eu escrevo, você vende. Se vira. Aí o cara falou assim: mas assim, com esse nome não vai vender. Eu falei assim: então a gente não publica, eu já estou feliz de ter escrito. Não tem problema. Eu sou médica, eu não sou uma pessoa assim, nossa, meu maior sonho era escrever um livro, plantar uma árvore e tal. Não, já salvo vidas todo dia, estou ótima com isso, escrevo. A escrita, para mim, é uma forma de elaboração do processo do cuidado, que quando para mim é desafiador. Então, a escrita, para mim, é terapêutico. Para mim, tá, o ponto final do livro está resolvido. Aí o cara desesperou. Ele falou assim, não, peraí, vamos conversar e tal, porque ele estava achando que ele ia negociar isso como sendo uma forma de me seduzir pelo glamour de ter publicado o livro. Eu falei, não, Anjo, eu falo que meu primeiro livro é de poesia, então, assim, o sonho realizado já foi. E aí sustentei e ficou. E aí eu falei assim, o povo dizia que ninguém queria falar sobre a morte, eu falei assim, mas esse povo quer ler. Pode não querer falar, mas que tá a fim de ler, tá a fim de ler. Assim, eu vou pedir 1 milhão de desculpas, mas enfim, eu tinha um compromisso, achei que era um pouco mais cedo, eu vou ter que sair, vou recomendar um último livro. Eu fiz uma coisa muito feia hoje, porque eu só recomendei livro da editora. Mas, enfim, Pedro, você está proibido de falar de livro da Sextante, tá? Você pode falar de todos os outros. Pode deixar. Mas, assim, a gente publicou um livro lindo chamado A Bailarina de Auschwitz, que eu acho que é uma outra, assim, também uma outra história a gente falando de esperança, a gente falando de uma situação completamente diferente, né? Quer dizer, uma pessoa que é sobrevivente de campos de concentração, e como ela, através do balé, ela conseguiu sobreviver àquilo e ela conseguiu construir uma vida, né, pós tudo aquilo horrível que passou durante a Segunda Guerra, de uma maneira extraordinária. Então, assim, são tantos exemplos, são tantas... E a gente nunca sabe, até adorei a metáfora da manga, Ana Cláudia. Vou dar o crédito para você o resto da vida, mas vou usar porque é isso, a gente só sabe na hora que a gente lê e experimenta. Viu? Isso aí. Deixa um beijo enorme, minhas autoras queridas, deixa um abraço grande, Pedro. Confio em você, você vai melhor que eu. Um abração, querido. Para todo mundo que está nos vendo aqui, muito obrigado. Um abraço grande. Beijos. Obrigada, muito obrigada, Marcos. Pedroca, agora a casa é toda sua. Bom, primeiro queria agradecer a Ana, as Anas, né, pelo convite. Muito bom estar aqui para falar de um tema que eu amo tanto. E assim, eu acho que até um pouco de experiência própria, os livros, eles me ensinam e vêm me ensinando muito sobre um processo de autoconhecimento, né? E acho que, só para vocês saberem um pouquinho da minha trajetória em relação à leitura, eu não era uma criança assim viciada em livros ou que nasci numa casa repleta de livros, pais leitores, não. Diferente do Marcos, né, que já nasceu numa família de editores, então a leitura já fazia parte do dia a dia dele. Para mim não era assim. Eu gostava de ler, mas ficava sempre perdido na hora de escolher um livro. E quando já na adolescência também ficava assim meio que em fases de ler mais, ler menos. E aí chegou a uns 5, 6 anos, hoje em dia eu tenho 27, que eu descobri que existiam perfis literários nas redes sociais. E aí, quando eu descobri que existiam esses perfis literários que estavam lá para falar de livros, incentivar a leitura, eu dei uma chance e percebi que eu também comecei a aprender muito com esses perfis, a me aventurar muito mais na leitura, a ter referências do que ler,
porque, assim como o Marcos falou, a leitura não faz parte do nosso dia a dia, ninguém fala sobre livros. Então, como é que eu vou saber o que ler? Como é que eu vou ter incentivo a ler se ninguém fala sobre isso? Né? Nem mesmo você vai numa livraria, hoje em dia não tem mais aquela figura do livreiro antigo que sabe tudo dos livros para te indicar, né? Virou vendedor normal, de qualquer uma loja que não lê os livros. E também, assim, você vai pegar a lista de mais vendidos, é uma coisa que tem uma influência muito comercial só, né? Você não vai conseguir ser uma escolha meio pensando nos seus gostos, ou você vai conseguir identificar, né, acho que características mais verdadeiras do livro do que um mero resultado comercial. E aí eu encontrei nesses perfis justamente essa referência que eu acho que faltava muito para mim. Então, a coragem de perder preconceitos literários, então, entender os gêneros, entender que né, não existia uma alta e uma baixa literatura, que clássicos não são difíceis, clássicos não são chatos, pelo contrário, são livros maravilhosos. Aquele trauma que a gente tem de escola, né, de obrigação de ler, eu acabei superando isso rápido. Então, isso eu fui aprendendo muito, eu fui amadurecendo muito como leitor. E aí, depois de 1 ano, 2, eu resolvi criar o meu próprio Instagram, porque eu pensei, se eu estou lendo tanto e coisas tão diferentes, e eu não tenho qualquer origem dessas literárias, não me formei em letras, como a maioria dos donos dos perfis, não trabalho nessa área, eu posso mostrar que qualquer um também pode ter, né, esse gosto e desenvolver esse hábito. E aí que eu criei o Bookster, e acabou crescendo muito, porque eu acho que as pessoas passaram a se identificar comigo por eu ser um leitor comum, né? Isso eu gosto de falar, eu sou um leitor comum, como qualquer pessoa, né? Que eu passo o dia inteiro lendo, não, eu sou advogado, eu trabalho como advogado, eu saio, eu faço academia, eu assisto seriado, eu assisto filme, eu tenho vida, né, um dia a dia, uma rotina corrida também. Então, eu acho que a gente já perde aí, nisso uma ideia meio errada de que, assim, que as pessoas usam muito, uma desculpa de não leio porque não tenho tempo, né? Hoje em dia a gente perde 1 hora, 2 horas no Instagram, mas não tem tempo para ler 15 minutos de livro, né? E acho que isso ficou até mais evidente durante a pandemia, porque as pessoas se viram mais em casa e mesmo assim não começaram a ler mais. Então, perceberam que o culpado não era a falta de tempo, mas era a própria pessoa que não estava se esforçando. E o que eu vejo, né, quando a gente fala, por exemplo, vocês estavam conversando sobre livros de autoajuda, eu acho que as pessoas têm um pouco uma falsa ideia de que só esses livros de autoajuda conseguem ajudar mesmo o leitor de uma forma mais profunda, que os livros de ficção só teriam uma função de entretenimento e não uma função de um outro tipo de conhecimento ou desenvolvimento mesmo da pessoa. E o que eu aprendi, assim mesmo na prática, é que isso é totalmente errado, né? Eu leio pouco até de livros de autoajuda, mas não por preconceito, por eu achar que eles são piores ou não. Eu acho que todo gênero é válido, eu acho que a gente tem que se diversificar nossas leituras, e é claro que a gente vai ter aqui nossos gêneros favoritos. Mas o que eu acho que acaba acontecendo muito, que esse gênero de autoajuda, ele acaba sendo tão vendido, é porque ele vende promessas mágicas, né? Como você vai ser um empreendedor maravilhoso, como você vai administrar sua rotina louca e ganhar R$1 milhão. Essas coisas acabam sendo muito interessantes, né? Muito tentadoras. E aí, quando eu penso em indicar livros de ficção, por exemplo, e aqui ficção a gente não tem que entender como só livro, né? Ficção não é ficção científica, ficção é qualquer história inventada. Se eu ler um romance histórico, isso é ficção. Se eu ler um livro de alienígena, também é ficção. Se eu ler A Cabana, que o Marcos falou, isso também é ficção. Eu percebi que na própria ficção a gente aprende muito e um aprendizado muito mais profundo, porque não é que a gente vai aprender algo, essas fórmulas vendidas, né, de como ser o melhor empreendedor, não, a gente vai aprender sobre o ser humano, sobre o outro, isso que é o mais legal, porque quando a gente lê sobre os personagens, a gente entra na cabeça dos personagens, o que a gente está vendo lá é nada mais do que a extensão do próprio autor, então são coisas que o autor viveu ou de alguma forma teve contato, né, ele não consegue, nada é criado do nada, né, ele reproduz as coisas de alguma forma, isso tem que ter uma base verídica das sensações, das emoções, e quando a gente consegue se projetar no outro, entender o outro,
a gente acaba passando por um processo de autoconhecimento muito grande. Então, é mesmo assim, por exemplo, se eu vou ler uma história de uma mulher africana, né, que nasceu numa tribo no interior de um país da África, né, numa situação, numa cultura tribal super machista, que ela passa, né, sofre mutilação genital, e na criança, você vê assim, quando que eu vou enxergar essa realidade, se não por meio dos livros, né? Então, ainda, eu nunca, pela minha realidade, eu nunca vou saber o que aquela pessoa enfrentou, nunca. E nem lendo o livro da pessoa, né? Mas eu consigo me aproximar um pouco da vivência do outro, e eu acho que os livros são uma ferramenta importantíssima nesse quesito de empatia. Quando a gente pensa de se colocar no lugar do outro, que eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, a gente nunca vai, de fato, se colocar no lugar do outro. O que a gente consegue é se aproximar do outro, né? Se aproximar né, do que o outro viveu, mas a gente não vai saber exatamente o que o outro sofre, né? A gente não vai saber a discriminação, a dor que o outro sente. Então, eu acho que a gente conseguir se colocar, né, se aproximar do lugar do outro, isso mostra que a leitura pode sim ser uma ferramenta muito importante, né, de empatia, para a gente conhecer o outro, e quando a gente conhece o outro, a gente passa a compreender mais o outro e respeitar o outro, que eu acho que é uma coisa importantíssima. Então, a gente foge um pouco daquela ideia de que só o autoajuda seria uma forma da gente conseguir né, se desenvolver. Pelo contrário, eu acho que a ficção também é uma ótima forma de a gente se desenvolver, e é a leitura como um todo. Tem gente querendo saber qual o livro. Dessa pergunta deve ser uma pergunta bastante frequente, né? Acho que para mim pergunta qual a história que mais te marcou? E aí, para você, qual o livro que mais te marcou? Pelo menos o que mais te marcou essa semana, né? Porque assim, de fato é uma pergunta muito corriqueira, e eu sempre respondo assim, isso é muito difícil de arrancar de mim, porque são muitos, né? Cada livro me impacta de uma forma diferente, em um momento diferente de vida. Lógico que eu tenho alguns livros que ficam mais marcados até, né? Se eu for pensar nas leituras desse ano, mas eu acho que as pessoas buscam muito querer saber o que eu gostei muito, para como se isso também seriam os livros mais ideais para elas ler, né? E o que eu falo é que para a pessoa, quem está querendo saber o que ler, principalmente para quem está querendo desenvolver esse hábito, a melhor pessoa para saber o que você vai ler é você mesmo. Você tem que partir de livros que te interessem, isso é o mais importante. Temáticas que te interessem. Não se importe se é o livro que está todo mundo lendo ou não, não se importe em ler aquele livro que todo mundo fala que você tem que ler porque é importante, não. Leia no começo o que você quer, o que a sinopse, o que a historinha te atrai. Depois você vai tentar se diversificar um pouquinho mais, né? Mas eu acho que, assim, pensando em livros recentes que me marcaram muito, esse ano eu amei de paixão Frankenstein, né? Que até as pessoas falam, nossa, como assim? Mas a gente tem uma ideia muito errada do que é o Frankenstein. A gente vê, né, nessa cultura pop de filmes e desenhos, não é nada a ver o que está no livro. O livro é maravilhoso, é uma densidade psicológica maravilhosa da criatura, né? Que a gente tem também ideia errada. Muitas pessoas pensam que que o monstro se chama Frankenstein, mas Frankenstein é o próprio médico que o criou, que é o Dr. Frankenstein. E foi um livro assim maravilhoso, que a gente entra na cabeça realmente dessa criatura, que é uma coisa muito sensível. Eu amei de paixão. Um outro livro também que eu amei muito esse ano chama Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que é escrito por uma autora caribenha, negra, já mais velha, e que ela vai tentar trazer, reconstruir a história de uma mulher escravizada negra que foi morta pelos tribunais que condenaram as bruxas de Salem, e que por ela ser, né, uma escravizada e uma mulher negra, ela acabou ficando esquecida pela história. Então ela tenta reconstruir a história da Tituba, e aí usando a ficção para preencher as lacunas deixadas pela história. Então são dois livros aí que eu recomendo bastante. E também vou falar de um que eu amei muito, que chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que é um livro muito, muito, acho que atual, de uma psicóloga falando das experiências dela com os seus pacientes, e ao mesmo tempo da experiência dela como paciente, como fazendo terapia mesmo. É uma coisa muito, eu achei, sensível, real, você se identifica com muitas coisas, e ao mesmo tempo tem histórias tristes, sim, de perdas, né, que me fizeram sim chorar,
Mas a leitura, eu acho que a literatura ela é repleta de altos e baixos, né? É difícil falar um livro que só vai ter coisas felizes, porque a literatura ela é um reflexo do ser humano, e o ser humano é um ser conflituoso, é um ser que sofre sim, que tem dor, que tem momentos de felicidade e alegria. Não existe, né, aquela coisa de sou feliz, né? Estou feliz. E a gente tem que entender, reconhecer isso. Eu acho que a literatura, ela apresenta isso muito para a gente, né? Quando a gente começa a perceber isso, tanto é que quando as pessoas me pedem livros alegres, eu falo, gente, já vai ter que ir para historinha de criança, porque a historinha de criança é a fantasia, né? Quando a gente vem para a literatura, é a realidade, né? Então a gente se depara aí com histórias como a vida de qualquer um, né? Com altos e baixos. Acho que tem uma coisa nos livros, né, que podem fazer com que a gente visite etapas da nossa vida que a gente nunca pensou muito sobre elas. Eu acho que esse exemplo do Frankenstein é muito feliz, porque ele fala de uma realidade que todo mundo já passou em algum momento, desse criar monstros, né? Que a gente cria monstros com as histórias que a gente vive, com as pessoas que a gente convive, com os futuros meio misteriosos, com o passado, você vai criando monstros, né? E a interação de que de verdade o monstro é quem cria o monstro, não o monstro criado, Exatamente. né? Então, a capacidade que o livro tem de nos descobrir coisas que a gente não sabia que sabia. Tem uma coisa que o Rubem Alves falou da Adélia Prado uma vez, ele falou assim, essa mulher fala coisas que eu não sabia que sabia. E quando você lê um livro que você nunca leu antes, aí você lê e fala, é isso. Aí você fala, como é que é isso? Você nunca leu aquilo, você nunca tinha pensado. A beleza e a força da literatura em juntar palavras que não tinham sido ditas na nossa mente antes. E aí você lê e grifa lá, e fica aquilo... Para mim, às vezes eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, porque às vezes tem uma frase que eu tenho que ficar alguns dias nela. Ela fica rodando, assim, e aí fala, nossa, mas isso muda um pouco a visão do que eu tinha, do que eu vivia e como eu estou vivendo. E esse propósito de se achar capaz de ler, né? Eu acho que tem um pouco isso, não tem, Pedro? As pessoas olham e falam assim, acho que eu não sou capaz, eu não entendo. Tem que... Assim, Você acha que tem coragem? Tem que ter coragem ou tem que ter... Eu acho que tem um preconceito, um ousadia? medo muito grande, porque tem uma construção que vem de longe de querer colocar o livro num pedestal um pouco inatingível e falar livro é para a classe intelectual, sabe? E aí quando a gente e o que eu tento muito fazer é ao contrário, é trazer isso para a gente. Fala, gente, qualquer um pode falar de livro. Eu estou falando aqui de livro, eu não tenho experiência, eu estou falando sobre a minha experiência com o livro, né? Uma coisa é a academia, né, os estudiosos fazendo críticas técnicas do livro, isso sim eu não consigo. Mas ninguém pode falar se eu gostei ou não de um livro, não podem falar isso. Eu, sócio, e também não podem me criticar se eu não gostei de um livro que todo mundo fala que amou, porque as pessoas têm até medo de dizer a própria opinião. Pessoas têm, às vezes, medo de dizer que não entenderam um livro. O que eu acho é que a gente tem que partir da premissa de que a gente só pode dizer sobre as nossas experiências. A gente trazer o livro mesmo como um objeto comum, né? Como uma ferramenta de trazer histórias que podem ser acessíveis a todos. E os clássicos justamente ficam numa situação dessa como livros considerados difíceis, mas quando a gente lê, a gente percebe que não, a gente está perdendo tempo ao não ler os clássicos. E o que eu acho que os clássicos fazem, que é algo que é impressionante, que é até não que você falou, Ana, de que a gente se identifica, né, presta atenção, fala, nossa, realmente eu pensava isso. Quando a gente vê que o mesmo livro escrito há 300, 400 anos, eu vou me identificar com o que aquele personagem está sentindo. Né? Por quê? Porque a angústia, o medo, a paixão, a saudade, né? A insegurança são questões universais e que não é hoje que eu sinto isso é igual o que a outra pessoa há 300, 400 anos sentiu. Isso são temas universais. E é isso justamente que faz de um clássico, né? O que faz se 2 livros publicados juntos, por que um livro sobrevive e outro não? Na verdade, o que faz de um clássico é o fato de ele ser atemporal, ou seja, ele foi escrito naquela época, mas se eu ler ele agora, ele vai fazer sentido ainda assim para mim. Eu vou me identificar com aquele livro, porque ele vai trazer essas temáticas universais.
Então, ele não foi só escrito para as pessoas daquela época que viviam naquele lugar. Não, ele foi escrito para o ser humano, né? Então, ainda que tenha uma história toda por cima, quando a gente vai acessando as camadas mais dos personagens, a gente vê que tem questões universais do ser humano. Então, isso é muito maravilhoso de enxergar, né? Como a gente se conecta, como você consegue se identificar com personagens criados há tanto tempo, e você fala, essa é a angústia, como Dostoiévski há 200 anos conseguiu descrever, né, a angústia, de uma forma que eu falo, gente, que horror, é isso que eu sinto, como ele consegue colocar em palavras esses sentimentos que eu mal consigo descrever, às vezes, para um terapeuta, né, para algum amigo que eu estou sentindo. Isso eu acho sensacional. Nossa, que demais. Tem uma pergunta da Tati aqui, Pedro, Você quer fazer, Tati? Pergunta. Pessoal, vamos conversar aqui, quero ver vocês também. Libera. Cadê a Tati? Ela não vai falar. Bom, a Tati quer saber, porque assim, a Tati, ela é cuidadora. Aqui nesse grupo, Pedro, tem pacientes e tem familiares que cuidam de pessoas da família que estão doentes. E a Tati cuida do marido dela, que tem uma doença renal crônica. E eles amam viajar. Então, ela está querendo saber, assim, sobre histórias de viagem. É um tema interessante. Ela está escrevendo sobre as vivências dela e do marido que viajaram por mais de 34 países. E ela tem o desejo de que esse livro se materialize. É um tema interessante? Com certeza. Tem, né, esse gênero, né, de livros de viagem que são livros que fazem, sim, sucesso, né? Tem eles têm essa vantagem de conseguir, né, levar o leitor para além, né, do cenário que ele está, do mundo que ele vive, por meio dos livros. E eu acho que não só os livros de viagem, né? A gente consegue, e eu falo muito isso, né? Como a gente consegue aprender sobre lugares diferentes, sobre outros países, sobre outras culturas e povos por meio dos livros. Então, seja para quem quer viajar para um país, ou seja para quem não pode viajar, mas quer conhecer um pouco mais sobre aquele país, eu sempre falo, leia algum livro, né, que se passe naquele lugar, algum livro que tenha sido escrito por algum autor de lá. Eu acho que os livros, eles são uma grande ferramenta para isso. Eu faço isso toda vez. Então, quando eu vou viajar, eu sempre leio um livro que se passa naquele país. E quando eu chego lá, a experiência de viagem fica muito mais rica, né? E o que é legal é que a gente tem até esses livros de viagem escritos por viajantes há muitos anos. Então você vê, né, como é que era a experiência de viagem era diferente, né? Tanto esse conceito de cultura, que é algo até de turismo, que é algo até recente, né? Como é que era a viagem antigamente. Mas hoje em dia a gente vê que tem esses livros de viagens e tem perfis, né, nas redes sociais de pessoas que estão viajando e relatando ao mundo e que acabam querendo transformar isso num livro. Por quê? Porque o livro realmente é uma ferramenta que você consegue levar muito mais de você do que apenas pelas fotos, né, do que um vídeo. Você consegue, eu acho que, passar muito mais a experiência por meio das palavras do que só tirando uma foto daquele lugar que você vive, que você estava. Sabe o que eu queria perguntar? Eu acho que quando a gente que faz tratamento, acaba que em muitos momentos a gente não consegue ler, porque exige muito mais de todas as nossas capacidades mentais a leitura. Então, a gente acaba vendo mais filme, né? Tenta diversificar aí o entretenimento durante as recuperações de quimioterapia e outros procedimentos. Tem algum filme que você acha que foi inspirado em livro, que você acha que é muito bacana, assim, que de repente tem essa temática de esperança ou dessa mensagem mais positiva? Isso que você falou, imagino que realmente deve ser mais dificuldade porque o livro ele exige um pouco mais de uma atenção, né? Não só atenção do que, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, uma série, a gente está muito mais passivo, porque já tem a imagem lá, a fala, o som. No livro não, só tem a escrita. Então o cérebro precisa ficar preenchendo as lacunas com a sua criatividade. Então você tem que exercitar mesmo, e eu acho que isso deve sugar um pouquinho mais.
Então, até acho que coisas que eu talvez recomendaria. Primeiro, talvez você ler, assim, ler, né, assistir filmes, ler seriados, assistir seriados, mas também 5 minutinhos de leitura, sabe? Para você se ambientando. Às vezes você vai conseguindo encontrar uma forma de tornar aquela atividade mais tranquila, sabe? Sem aquela pressão de eu preciso entender aqui, sabe? Ficar muito focado, lembrar o que está acontecendo. Não, mas tenta enxergar a leitura como algo mais descompromissado. Tem uma outra coisa que eu acho também que pode ser legal, eu não sei, vai depender da experiência de cada um, que são os audiolivros, né? Que são, na verdade, está crescendo isso bastante. Tem já aplicativo, antes só tinha aplicativo estrangeiro, então os livros, os audiobooks eram em inglês, mas agora tem aplicativos já brasileiros que tem os livros narrados, né? Então, você põe lá o fone e você tem que prestar atenção, lógico, porque senão você se pega, está pensando lá no negócio e a pessoa você nem sabe o que está falando mais. Mas é o livro inteiro narrado. Então, tem já livros muito legais. Eu recomendo aqui um aplicativo que chama o Outbook, que é bem legal. Eu não sei se o livro de vocês tem audiolivro, então, ó, Tem. pode ser uma forma de você conseguir né, ler por outro mecanismo. E aí, de questão de adaptações, eu até fiz um vídeo recente, eu acho que não saiu ainda no YouTube, mas deixa eu lembrar aqui, ó, livros que eu acho que foram muito bem adaptados. Deixa eu ver se eu tenho uma lista aqui, que eu acho que eu devo ter. Deixa eu ver. Um minutinho, porque eram várias dicas boas. Aqui. Não. Aqui. Orgulho e Preconceito, né, que é a adaptação de um clássico maravilhoso da Jane Austen. É O Senhor dos Anéis, mas é um livro que também demanda bastante. Garota Exemplar, que foi uma adaptação de um livro que fez bastante sucesso. Ensaio sobre a Cegueira, é um livro maravilhoso, o filme também é sensacional. Ele é angustiante, né, um pouquinho. Mulherzinhas, que até é um filme novo, que também é bem legal. O Poderoso Chefão é uma adaptação incrível. Tem O Extraordinário também, que é daquele garotinho que tem uma doença, uma deficiência genética. O Nome da Rosa, sensacional. Tem O Alto da Compadecida, maravilhoso, né, um clássico do cinema brasileiro. Me Chame Pelo Seu Nome, O Grande Gatsby, A Mina que Roubava Livros. Ó, aí tem coisas que você consegue se divertir por um tempo, e são todos filmes adaptados de livros e mais. Eu acho que adaptações muito bem feitas, que refletem bastante o que está no livro. Então, lógico que tem alguns casos que você lê, aí você vai lá, assistir o filme e fala, ai meu Deus, o que fizeram, né? Eu queria nem ter visto isso, mas faz parte. Mas essas que eu passei são indicações que eu acho que são muito boas. Oi, Pedro. Harry Potter, o povo não gosta muito, né? Então, Harry Potter, meu Deus do céu, minha vida. Eu queria perguntar, ou te ouvir falar um pouquinho sobre... você falou que não veio de uma família de leitura e que desenvolveu, então, se tem alguma técnica específica para isso, se você usou, sei lá, aplicativo para determinar que vai ler, e se tem alguma coisa também que a gente consiga fazer para incentivar a criança a ler, não sendo só com ela, mas de alguma coisa que motive essa leitura na criança também. Que é uma coisa que eu acho que a sua pergunta é super válida, Cíntia. Que eu acho que a gente tem que, sim, precisa de um esforço inicial. Quando a gente fala de leitura, eu acredito que a leitura é muito um hábito, e um hábito diário. A gente tem que ter o costume de ler um pouco todos os dias. E quando eu digo pouco, pode ser pouquinho mesmo, 5, 10 minutos. O problema de você não ler todo dia é que você, por exemplo, pega um livro, começa agora todo animado, lê 50 páginas, no dia seguinte mais 50, aí você chega em casa no terceiro dia e fala, estou morto, não vou ler. No outro dia também não. Aí no quinto dia vai voltar. Você nem sabe mais o que você estava lendo, e aí você fica nesse ritmo de altos e baixos, quando você vê se abandonou o livro, é uma das principais causas de abandono. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é na leitura como um hábito diário. Assim, eu consigo incluir antes de dormir. Eu não consigo dormir sem ler, porque eles até dão uma chavinha para eu conseguir me dar um soninho. E aí, mas como a gente está falando de hábito, a gente precisa de um esforço na criação de qualquer hábito.
Por isso que eu acho que é legal a gente e até seguindo um pouco as orientações de especialistas em comportamento humano, que falam que para você criar um hábito, você precisa de 21 dias, né, que você vai fazer esse hábito todo dia. Então, tentar fazer né, um desafio, assim, de ler um pouquinho todos os dias por 21 dias, quando você vê isso, você já entra num ritmo, tá? E uma coisa que é importante é você escolher livros bons para você, que você goste. Não vai pegar livro que tá todo mundo falando, mas não te interessa. E foge aí dessas coisas que vêm com promessa, sabe? Pega livro mesmo de historinha, sem compromisso nenhum, sem procurar naquele livro um objetivo específico. Não, eu tô lendo para relaxar, eu tô lendo para curtir a história, o momento, não para chegar no final do livro, não para aprender alguma coisa específica. É isso que eu acho muito importante, que a gente tem que conseguir desvincular a ideia de um propósito específico, um fim e um objetivo específico do livro, tá? Da leitura como algo prazeroso. E já na questão das crianças, uma coisa que é muito importante quando a gente fala de leitura é não tornar aquilo uma obrigação, algo negativo, porque é um pouco o que torna o colégio, acabar traumatizando muitas pessoas. Então, evitar colocar aquilo como um castigo, sabe? Segundo, você dar o exemplo, isso também é muito importante. Não adianta só falar para a criança ler se você ficar no celular do lado mexendo, jogando joguinho, vendo Instagram, né? Então, ler com a criança, fala, 15 minutos, vamos ler junto, vamos ler o mesmo livro? Eu leio aqui, você lê aí, e daqui a pouco a gente conversa, né? Eu já sei tem táticas de pais que fazem assim, você vai ganhar de presente um livro. Se você, depois desse livro, me contar a história, você ganha um presente depois. É uma coisa de recompensa. Se você não gostar do livro, tudo bem, pode me falar, a gente vai conversar o porquê você não gostou, sabe? Tornar uma coisa, uma atividade não solitária, que a criança vai ver como ficar presa no quarto lendo. Não, tornar a leitura uma atividade que você compartilhe experiências, que eu acho que é uma coisa também que a gente precisa relembrar isso, né? De trazer o assunto, o livro, para o nosso dia a dia, porque se a gente leva só isso com a gente, deixa no quarto escondido lendo, como é que a gente vai incentivar as pessoas, né? A ler? Eu acho que a função do leitor, um bom leitor não é aquele que lê muitos livros, é aquele que lê, sim, mas que passa isso adiante. Eu acho isso muito importante. Obrigada. Imagina. Para quem não tem o hábito de leitura, o que você recomendaria, assim, tipo, começa por esse, que de repente pode ser que funcione? Então, é difícil falar isso, porque cada um tem um gosto diferente. O que eu falo assim, por exemplo, vai lá no meu Instagram que tem vários livros de vários assuntos, vai vendo as resenhas, vê se uma te interessa, se o assunto, sabe? Pode ser de bruxa, pode ser de ET, pode ser, sei lá, de livro mais infantil, pode ser de mulher, de término de relações, não importa, o que te interessa. Isso é importante. Não vá querer ler porque está todo mundo falando, porque está na moda, porque falam que é culto, que é intelectual. Não. Vai no que te interessa, entendeu? Pedro, acho que a gente está chegando no finalzinho aqui, que a gente tem que te liberar, mas em algum momento de toda a sua trajetória de leitor, você se pegou tendo alguma ideia de escrita? Sim, eu acho que é até uma pergunta também que você me faz, né? Quando que eu vou publicar o meu livro? Eu falo, gente, eu mal tenho tempo de ler os que eu quero ler, né? A minha rotina realmente ela é muito louca, né? Quem me acompanha nos stories até vê, porque eu não paro, e nem sei que nem isso nem é saudável, é um momento, mas eu tenho vontade de escrever livros, só que eu acho que agora não é o momento, até porque a gente tem que lembrar que escrever um livro não é uma coisa simples, e vocês duas devem saber muito bem, não é que vai baixar uma inspiração, você vai sair escrevendo de uma vez e pronto, acabou. É sentar a bunda na cadeira e ficar lá escrevendo, escreve, reescreve, muda, volta, e isso precisa de tempo, precisa de dedicação. Então, eu acho que eu não estou no momento que eu conseguiria dar a dedicação que eu quero para um livro, sabe? Quem sabe mais para frente. Eu já tenho algumas ideias, né, de romances que vem na cabeça, aí você fala, mas assim, eu acho que não é o momento agora, porque eu estou mais nesse momento do incentivo da leitura, né, de aproveitar mais e consumir muito, para quem sabe dar uma espremida assim no que eu consumi, conseguir tirar alguma ideia legal e poder levar esse amor aí dos livros adiante. Porque às vezes não é nem pela necessidade, né, da coisa de ter obrigação de ter data nem nada, assim, mas às vezes de
a partir de você entrar em contato com uma coisa que você não sabia que sabia, você descobre que tem mais coisas ainda que você poderia dizer. E esse é o meu... acontece? Sim, totalmente. Eu acho que, como eu disse, quando a gente está lendo, a gente tem essa questão de empatia, né, de entender mais o próximo, mas eu acho que isso passa um processo muito grande de autoconhecimento. Você se questiona o tempo todo na leitura. Você lê alguém que pensa diferente, você se questiona, e para isso você tem que entender qual é a sua posição, quais são as suas opiniões. Você mudar de opinião, estar disposto a mudar é uma coisa sensacional. Se eu pego o Pedro de hoje, o Pedro de 5 anos, são pessoas muito diferentes, que eu falo que bom, não que eu não goste do Pedro de antes, eu acho que era um processo, entendeu? Mas que bom que eu estou mudando, que bom que eu quero mudar ainda mais, né? Você não está preso a ideias fixas, a pensamentos, né? Você está disposto a ouvir do outro, isso é muito gostoso e libertador. E eu acho que os livros me ensinaram muito isso, sabe? Eu penso a ideia de trazer, né, para o Outubro Vivo, essa conversa dos livros, tem muito no propósito de estimular as pessoas a abrirem a possibilidade de se envolver em outra história que não a própria, né? De não pegar livros só para explicar o que você é nessa vida aqui, que às vezes é difícil explicar, né? Então, não precisa ter um propósito, como você disse, vai ler Frankenstein, né? Quem que era essa pessoa que escreveu esse livro, né? Porque às vezes a gente fica preso na nossa vida e na vida a vida do outro também você vai ver coisas interessantes, você vai se identificar numa vida que parece ser muito diferente, você vai ver sensações iguais, pensamentos iguais, você vê que você não está sozinho naquilo, e não é que você está falando de uma pessoa que está vivendo a mesma coisa que você, não, sabe, em situações diferentes. É muito bom a gente se abrir, sabe, e enxergar que a gente é só uma coisinha assim, né, que o nosso problema aqui é o fim do mundo, e tem várias pessoas com outros, a gente muda um pouco a dimensão do que a gente está vivendo, isso é maravilhoso, né, a gente reconhecer a nossa insignificância, eu acho isso sensacional. E a outra coisa, né, para as pessoas, né, quando elas passam por esses adoecimentos tão arrebatadores, né, que a Nami falou, às vezes é difícil prestar atenção, é difícil se concentrar. Então, do mesmo jeito que a gente teve uma aula, Pedro, que eu dei aula sobre controle de fadiga, aí teve o show fadiga, né? Tem um hashtag show fadiga, que o único tratamento para fadiga é exercício físico. Então, o único tratamento para falta de atenção é a atenção. Você se exercitar. Então, é a coisa de você exercitar. E um jeito legal é você fazer a escuta de audiobook. Então, dicas para hoje, tá bom? Dicas médicas, olha só, que coisa incrível. Oportunidade única de falar sobre fadiga de atenção e déficit cognitivo, para ninguém ficar cagado antes do tempo. Você ouve o audiobook de olhos vendados. Você vai viajar na história muito mais incrivelmente do que se você fica com o olho aberto se distraindo com as coisas da sua casa. Com certeza. Porque o olho aberto faz você se distrair, inclusive, com os seus próprios pensamentos. Fecha os olhos e faz o audiobook. E a outra coisa, quando você for ler, leia em voz alta, 5 minutos. Teve um livro que eu comprei, que estava colocando lá na estante, que eu sou rata de livraria, quando dava para ir, né, antes da pandemia. Ia lá, estava empilhando os livros. Quem chegou aí? Alma e Moral. Publicado em 1998, eu comprei logo no começo de 99. Eu estava andando na livraria, Alma e Moral. Nossa, gostei do título. Interessante. Eu sempre leio o final, porque aí eu não entendo nada e eu fico curiosa para saber como é que chegou ali. Então, esse é meu jeito. Eu não vou pela sinopse. Eu vou lá e falo assim, não, terminou assim, o que será? Aí eu começo o livro. Eu comecei a livro não entender nada. Eu falei, não tenho neurônio suficiente para entender esse livro. Botei na estante. 10 anos depois, eu fui assistir a peça da Alma e Moral. E aí a mulher falou, eu falei assim, caraca. Cheguei em casa e falei assim, eu tinha esse tesouro aqui e não tinha lido. Aí eu peguei o livro e comecei a ler em voz alta, só consegui entender quando eu ouvi a minha voz lendo. Então, quando for difícil, leia em voz alta, 5 minutos em voz alta, todo dia declamando um pedaço do livro. Vai ficar mais divertido. E a outra coisa também é você pegar o trecho do livro que você não gostou e muda a história. Isso é legal também com criança. Você fala assim, lê esse livro e conta diferente. Não é prova oral do que está escrito, mas a prova oral do que você faria diferente naquela história. Aí, não foram felizes para sempre, foram para o carnaval. Essa é a grande sacada assim, da leitura. Você pode escrever diferente. Eu adoro pegar poesia,
de alguém e mudar tudo e fazer a minha inspirada no outro. Então, eu espero que vocês se divirtam muito com tudo isso. E, Pedro, surreal, muito obrigada pelo teu tempo, de estar aqui com a gente. Imagina, eu amo muito esse tema e, assim, ele me ajuda, vem me ajudando muito no processo meu mesmo de autoconhecimento, de minhas limitações, minhas, minhas amarras, que a gente é cheio, né? E eu sinto que isso me faz tão bem e eu fico tão empolgado de querer que as pessoas também passem por isso, sabe? E você não precisa de muito tempo no seu dia a dia, sabe? É isso, uma coisa simples realmente, gente. E quem quiser dicas, dúvidas, pode mandar lá direct que eu respondo, às vezes demora um pouco, mas respondo e tamo junto. Eu acho que a leitura também liga muitas pessoas, até vocês têm um grupo assim tão unido, né? Às vezes combinar de fazer clubes de livro, então vamos ler um livro e discutir um dia esse livro, sabe? Porque clube de livro eu acho muito legal, porque você entra com a experiência da sua leitura, mas você sai com várias outras experiências. Você vê como cada um tem uma percepção de um personagem, de uma situação, né? Julga aquilo de uma forma, e você começa a questionar ouvindo dos outros, né? Será que o que eu interpretei está certo? Não, né? Então isso é muito legal. Acho que seria uma dica aí que eu deixaria para vocês. Vou até propor para a comunidade que conheça o perfil do Pedro, como ele faz as resenhas, e a gente gosta de propor desafios lá dentro da comunidade, eu acho que pode ser legal para a gente até construir lá mais capítulos para a nossa biblioteca, lá que já tem lá na comunidade, é que vocês possam escrever resenhas dentro desses desafios também que a gente faz, do show fadiga, né, da escrita afetuosa, de repente escrever resenha. Então, tenta escolher um livro, ou enfim... Eu gostaria que fosse livro, mas de repente escrever o que vocês acharam de um filme. Acho que tudo isso pode ajudar a gente também a se manter nessa dimensão paliativa da melhor forma possível. Então vamos fazer esse desafio em homenagem ao Pedro. Então, acho que como ele vai ser inspiração, segue lá o perfil dele e vê lá como ele faz as resenhas. Podem me mandar as resenhas que eu vou ver. Então, fechou. Então, muito obrigada. Vou combinar de ninguém ficar gaga antes de ficar velho aqui. Com certeza, para a gente falar de livros por muito tempo aí, né? Mas queria agradecer o convite mais uma vez, adorei o bate-papo, espero que de alguma forma isso tenha, né, tocado vocês e despertado um pouquinho a vontade de querer ler mais, que é isso que eu tento levar adiante. Obrigada. Tchau, pessoal, beijo. Tchau, obrigada pelo seu tempo. Imagina, obrigado a vocês. Tchau, tchau.